Graça e paz, queridos, bom dia, né? Shalom de Deus aqui com todos. Hoje vamos fazer a leitura de um texto bíblico aqui para a gente começar a nossa manhã, né? Começar aqui o nosso dia na presença do Senhor. E hoje nós vamos ler o capítulo 12 de Ezequiel, tá bom? Nós vamos fazer a leitura toda desse capítulo, até para que você compreenda. E aí, aos poucos, a gente vai parando aqui para aquilo que o Senhor nos aponta dentro desse texto. O profeta Ezequiel foi um homem levantado por Deus para levar a palavra, né, ao povo ali de Jerusalém. E ele então começa dizendo aqui em Ezequiel capítulo 12, abra sua Bíblia. Eu já até peguei aqui uma água, né? Vamos se hidratar, independente se está frio ou se é onde você está calor. É imprescindível hidratação, cuidar do corpo, dormir bem, se hidratar bastante, né? E evitar qualquer tipo de estresse ou de alimento que não seja saudável. Vamos se cuidar, tá bom? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Vamos lá, a palavra do Senhor diz aqui em Ezequiel, né? A palavra de Adonai veio a mim, ser humano, você está vivendo no meio de um povo rebelde. Ele tem olhos para ver, mas não veem, e tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são um povo rebelde. Quanto a você, ser humano, prepare suprimentos para o exílio, e durante o dia, diante de todos eles, vá embora, como se estivesse indo para o exílio. Saia do seu lugar e vá para qualquer outro lugar ou qualquer outro local que eles possam te ver. Talvez eles notem, mesmo sendo uma casa rebelde. Enquanto eles a assistem, traga seus pertences durante o dia como suprimento para o exílio. E você mesmo, enquanto eles observam, deve partir como se o povo que sai para o exílio. Faça um buraco no muro enquanto eles observam. Tome seus pertences e passe-os através dele. Enquanto eles estiverem observando, você deve pôr nos ombros a sua bagagem e levá-la no meio da noite, com o rosto coberto, de maneira que não possa ver o chão, pois estou dando um sinal para a casa de Israel. Então eu fiz como havia sido ordenado. Trouxe para fora meus pertences durante o dia, como suprimento para o exílio, e à noite fiz um buraco no muro com as minhas mãos. Então carreguei minha bagagem em meus ombros, no escuro, enquanto eles observavam. Pela manhã, a palavra de Adonai veio a mim. Ser humano, a casa de Israel, aquela casa rebelde, tem perguntado o que você está fazendo. Diga-lhes que Adonai Elohim entrega essa profecia acerca do príncipe de Jerusalém e toda a casa de Israel. Diga-lhes: eu sou o sinal para vocês, como eu fiz, assim será feito a vocês. Eles irão para o exílio, em cativeiro. O príncipe que está com eles porá sua bagagem nos ombros e fugirá escondido. Eles vão abrir buraco nos muros para carregar para fora seus suprimentos. Ele vai cobrir o rosto de maneira que não poderá ser visto, de que não poderá ver que não poderá ver o solo com seus olhos. Vou estender minha rede sobre ele, e ele será aprisionado no meu laço. Então o trarei à Babilônia, a terra dos caldeus. Ele, porém, não verá, e ali morrerá. Eu os dispersarei por todos os ventos, todo aquele que intentar ajudá-lo, juntamente com toda a sua tropa, e eu perseguirei com espada. Eles saberão que eu sou Adonai quando os dispersar entre as nações e os dispersar entre os povos. Contudo, pouparei alguns deles da espada, da fome e das pragas.
de maneira que poderão falar sobre todos os seus atos abomináveis no meio das nações para onde forem. Assim também eles saberão que eu sou Adonai. A palavra de Adonai veio a mim. Ser humano, trema enquanto come sua comida e fique arrepiado enquanto bebe sua água. Diga ao povo da terra: aqui está o que Adonai Elohim diz a respeito daqueles que vivem em Ieruhalaim, na terra de Israel. Eles vão comer o pão deles com ansiedade e beber a água deles com horror, porque a terra estará desolada com tudo quanto a preenche, por causa da violência daqueles que habitam ali. As cidades habitadas ficarão arrasadas e a terra será desolada. E vocês saberão que eu sou Adonai. A palavra de Adonai veio a mim. Ser humano, vocês não têm um provérbio na casa de Israel que diz: o tempo passa e nenhuma das visões se cumpre? Todavia, diga-lhes que Adonai Elohim é quem diz: darei fim a este provérbio, e eles nunca mais o usarão como provérbio em Israel. Diga-lhes: o tempo chegou para o cumprimento de todas as visões. Não haverá visões vazias ou adivinhações otimistas e falsas na casa de Israel, pois eu sou Adonai. Eu falarei, e seja lá qual for a afirmação que eu fizer, ela será cumprida. Ela não mais demorará, pois nos dias de vocês, casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz Adonai Elohim. Outra vez a palavra de Adonai veio a mim: ser humano, veja, o povo da casa de Israel está dizendo. A visão que ele está tendo é concernente ao futuro, distante. Ele está profetizando acerca de um tempo muito distante. Todavia, diga-lhes o que Adonai Elohim diz: nenhuma das minhas palavras vai demorar mais. Antes, a palavra que eu disser será cumprida, diz Adonai Elohim. Amém? Esse é o capítulo 12 do livro de Ezequiel. Trazendo tudo que nós lemos aqui para o que nós estamos vendo e vivendo hoje na Terra. Não parece que é muito próximo as coisas? Não parece? Parece. Parece que nós estamos lendo um jornal atual, né? Um jornal atual com notícias, com enlaces, com comentários, mas, sobretudo, querido, o que eu quero aqui nessa manhã compartilhar com vocês são alguns pontos dentro dessa palavra. Primeiro, quando o Senhor começa a falar com esse povo, porque estava um povo rebelde. Por que estava um povo rebelde? Porque era um povo que tinha sido separado por Deus, tinha sido liberto, né, ali das mãos de Faraó. E Deus tinha feito uma aliança com aquele povo, de que aquele povo deveria servir somente a esse Deus. Mas o povo acabou se contaminando e deixando o pecado, deixando a idolatria, deixando as mazelas humanas, o roubo, a mentira, a prostituição, a maldade, a violência, o ódio e tantas outras coisas foram contaminando aquelas pessoas, elas foram se afastando do Senhor. Elas deixaram de adorar o Senhor e começaram a adorar estátuas feitas por suas próprias mãos. A palavra do Senhor diz que o mesmo homem que derrubava uma árvore, dessa mesma árvore, ele talhava um objeto de adoração. E depois de talhar o objeto de adoração, um ídolo, um santo, então o que sobrava da madeira daquela árvore que ele mesmo havia derrubado, ele usava para aquecer, para colocar ali na lareira, para colocar ali no fogão a lenha e preparar sua própria comida. Então Deus, ele fala assim, poderia um Deus ser talhado por mãos humanas e poderia dos restos desse Deus ser feito algo para se aquecer ou para se alimentar? Que tipo de Deus é esse? E eles escolheram adorar esses deuses, não só de madeira, mas de gesso, de pedras, né? E então o Senhor ali estava extremamente aborrecido pelo pecado daquele povo, né?
homens que matavam homens por os interesses de terra, de governo, não é nada diferente do que estamos vivendo hoje. Então o Senhor denomina aquele povo como uma casa rebelde, um povo rebelde, porque era um povo escolhido, mas que estava se rebelando contra a vontade de Deus, que era para que eles adorassem somente o Senhor, servissem somente o Senhor, guardassem os mandamentos do Senhor. Então o Senhor levanta o profeta Ezequiel, e aqui, exatamente no capítulo 12, ele está declarando que aquele povo que deveria ser livre, que deveria ser um povo próspero, que deveria ser um povo grande, que deveria ser um povo que seria referência para os outros povos, as outras nações, agora ele se tornaria um povo cativo. Mais uma vez, esse povo iria experimentar ser escravo em terra alheia, comer debaixo de jugo, debaixo de lágrimas, debaixo de angústias, né? Rabaçu de Candarabe. Se trouxermos esta palavra para dentro do mundo espiritual, de pessoas que um dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus, mas que deixaram seus caminhos porque não tinham tempo para buscar a Deus, não tinham mais interesse em servir o Senhor, não queriam obedecer à voz do Espírito Santo quando dizia: olha, você tem um talento, você tem um chamado, eu coloquei algo em você, eu preciso que você pregue a minha palavra, eu preciso que você louve o meu nome, eu preciso que você faça a minha obra, eu preciso que você visite os doentes. Mas essas pessoas deixaram o caminho do Senhor, escolheram viver as suas próprias vontades, né? Aqueles que não bebiam voltaram a beber, os que não se drogavam voltavam a se drogar, os que não se prostituíam mais voltavam a se prostituir. Então é o mesmo Deus, ele não mudou, ele continua falando a mesma coisa e chamando essas pessoas da mesma forma, casa rebelde. Então, o Senhor aqui falando através de Ezequiel, ele estava dizendo: Ezequiel, tu serás para mim como um sinal. E o sinal que eu quero que esse povo receba agora, para que eles possam compreender que eles irão para o cativeiro, né? Que eles não terão mais a liberdade que teriam se me servissem. Porque, querido, eu quero te dizer uma coisa: servir a Deus vai muito, muito além do que estar numa igreja somente. Estar numa igreja é um complemento. Servir a Deus e não estar na igreja é errado. Mas servir a Deus só na igreja também está errado. Nós precisamos estar em congregação, nos alimentar da palavra, estarmos junto com pessoas, conhecer pessoas diversas, ajudar os nossos irmãos dentro e fora da igreja, e mais do que tudo, ser luz nesse mundo, ser o sal da terra. É isso que o Senhor ele quer que cada um de nós, e entender que cada um que está me ouvindo nessa manhã tem um chamado de Deus. Deus não te constituiu para você ficar só quieto, sentado, acomodado. Deus quer algo da tua vida. Deus quer que tu abra a boca e diga que Ele é Deus. Deus quer que você leia a palavra e conheça quem Ele é. Deus quer que você louve o nome dEle. Tem algo de Deus para você viver. Rabaçu de Candarabe. Então o Senhor estava dizendo ali para aquele povo que eles não seriam mais um povo livre, né? E não seriam mais um povo próspero, mas o Senhor enviaria contra aquele povo a fome, ou seja, o solo não daria mais alimento, a peste, viria doenças sem qualquer precedente, qualquer explicação, né? E viriam também ali, diz a palavra do Senhor, as pragas, né? A espada, desculpa, a espada. Por que a espada? Porque aquele povo que era protegido, que não era tocado pelas outras nações, vamos dizer assim, agora passaria a enfrentar rumor de guerra, guerra. Por quê? Porque havia se tornado um povo rebelde. Então o Senhor envia Ezequiel e diz: você vai sair como quem está indo para cativeiro, e com as suas próprias mãos você vai abrir um buraco no muro. Ora, todas as cidades eram fortificadas com muralhas, com muros. Então era normal aquela cidade toda ser guardada pelo muro. Então, quando Ezequiel vai diante do muro, e nós estamos falando de uma cidade, querido, aonde, sabe, aquela cidade do interior, tudo vira notícia, tudo o povo fala, tudo o povo vê, sempre tem alguém observando, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sempre tem alguém sabendo de alguma coisa. Era mais ou menos assim que acontecia nessa época. Né? Não tinha um WhatsApp, não, o povo via, o povo percebia, o povo sabia, e as notícias corriam rápido, porque aquilo era passado de boca em boca. Então Ezequiel vai diante de todos ali e abre um buraco no muro. E o Senhor diz para ele: você e o que eu estou te dizendo será por um sinal,
para a casa de Israel. Se eu perguntar para você hoje, lendo aqui essa palavra, será que o que nós estamos vendo não é um sinal da volta de Jesus? Será que não está descrito na palavra do Senhor, especificamente aqui no livro de Mateus, no capítulo 21, 23, quando o Senhor começa falando do princípio das dores? Quando o Senhor fala de morte, o Senhor fala de guerra, o Senhor fala de fome, nós estamos do outro lado do continente, não conseguimos ter a dimensão do que é a fome que esse povo tem vivido ali no Oriente Médio, quando eles estão com aquelas panelas, né, ávidos, correndo em multidões, pisoteando, crianças sendo mortas, mulheres sendo mortas. Por quê? Porque a fome, ela é desesperadora, né? E aquelas pessoas já estão vivendo isso, e isso está descrito aqui na palavra do Senhor. Então eu pergunto para você, hoje, trazendo Ezequiel 12 para nosso convívio, para o nosso tempo atual, será que Deus não está também, assim como estava com aquele povo, usando o profeta para que ele fosse um sinal, para que aquilo que ele estava fazendo fosse um sinal para o povo saber que eles viveriam aquilo? Será que também não é assim para nós? Será que nós não estamos tão acomodados de forma que nós não estamos apercebidos do que está acontecendo nas outras nações? Será que nós não estamos vendo o que está acontecendo através dos Estados Unidos, né? Com a expulsão, literalmente, daqueles que viviam ali e que às vezes até prestavam serviço naquela nação, né? Mas por uma questão de documento estão sendo expulsos, fronteiras sendo fechadas. Será que nós não estamos vendo isso também na Alemanha? Será que nós não estamos percebendo? E o Senhor está dizendo: isso é um sinal. Isso que eu estou fazendo para vocês, casa rebelde, é um sinal. Eu estou dando um sinal. Porque é certo que o Senhor sempre fará e avisará antes aquilo que de maior está por vir. E aí o Senhor fala que aquilo era por um sinal. E aí ele diz aqui que aquele povo, observando o que Ezequiel estava fazendo, eles começaram a falar e perguntar o que ele estava fazendo, né? O Senhor diz assim: ser humano, a casa de Israel, aquela casa rebelde, tem perguntado o que você está fazendo. Deus, queridos, eu acho isso assim, eu amo, eu sou apaixonada por esse Deus onisciente, que enquanto eu estou aqui gravando, 9h19 da manhã, né? Ele está aí onde você está. Ele sabe o que você está pensando enquanto você me ouve. E se você está com a Bíblia aberta, você está comparando, você está se dedicando, o Senhor está te sondando e vendo se há temor dentro do meu e do seu coração com relação àquilo que Ele está nos mostrando nessa manhã. Porque no meio desse povo, Deus ouvia a conversa. E Deus ouvia e contava para o profeta. Quem conta para o profeta é Deus. E o profeta fica sabendo, ciente das coisas ocultas, através da palavra que vem de Deus. Deus via o povo falando. O que ele está fazendo? Será que não tem gente perguntando o que está acontecendo com o mundo? Será que a gente não está fazendo isso hoje? Olha, em nada difere esse povo do povo que temos vivido hoje. Em nada difere. Então, os versículos adiantam, e lá no verso 14, o Senhor diz assim: ó, eu os dispersarei por todos os ventos, todo aquele que intentar ajudar. Ajudar a quem? Ajudar o príncipe. O Senhor estava dizendo: ai, quem se meter no meio dessa obra que eu estou fazendo? Ai, eu vou dispersar como o vento. Querido, o homem pensa que tem poder, né? O Irã pensa que tem poder, os Estados Unidos pensa que tem poder, a Rússia pensa que tem poder, né? A Alemanha pensa que tem poder, a Suécia pensa que tem poder, o Brasil pensa que tem poder, e todo mundo acha que tem poder. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus manda, ordena, põe na mente de um homem, põe na mente de uma mulher, põe na mente de uma nação algo, ninguém tira. E o Senhor está dizendo assim: quando eu der a ordem, quem se meter vai ser dispersado como o vento. Aí eu pergunto para você: o vento tem consistência? O vento alguém apara, alguém segura? Então, quem tentar atrapalhar o plano de Deus vai ser como o vento. Nada, nada, dissipado a nada, a nada. O Senhor está dizendo para nós aqui que o que Ele já determinou com relação à terra, com relação às vidas, com relação a mim, com relação a você, com relação às nações, vai acontecer.
Não tem ninguém que impeça o que Deus tem para fazer. Se Deus hoje tem para fazer na minha e na sua vida, o arroz com feijão hoje será arroz com feijão. Ninguém vai impedir. Se hoje o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida uma viagem inesperada, um envio inesperado, um chamado inesperado, assim fará o Senhor. Nada poderá impedir. É um Deus que trabalha nas coisas micros, que é o arroz com feijão que está sobre a minha e a sua mesa, e com as coisas macros, as grandes nações, os grandes continentes, os grandes rumores de guerra. Esse é o mesmo Deus. E aí ele diz aqui: contudo, eu pouparei alguns deles. E aqui eu quero dar uma parada para falar com você algo. Não, é lindo demais. Por que que Deus poupa algumas pessoas, né? Ah, aconteceu o desastre do balão que caiu, né? E era não sei quantas pessoas, e tantas se salvaram, e tantas morreram. Por que que algumas se salvaram? E por que que algumas não morreram? Nós vamos ficar estudando o caso, nós vamos dizer que algumas pessoas eram idosas, não conseguiram tomar impulso para pular fora do avião enquanto o avião baixou. Nós vamos dizer que algumas pessoas não acreditavam que aconteceria um desastre maior, por isso permaneceram dentro do avião, dentro do balão. Nós poderemos dizer que algumas pessoas já estavam premeditadas para morrer e acreditaram que aquele era o seu momento de morte e aceitaram aquilo, ficaram complacentes ali dentro do balão. Então, se a gente ficar aqui discutindo ou conversando, vai embora os pensamentos e as suposições do porquê que não se salvou todo mundo, uma vez que tiver oportunidade. Eu estou usando um exemplo aqui. Mas se eu olhar para a palavra, eu vou dizer, não, gente. A palavra de Deus é que está dizendo que, contudo, ele poupou alguns. E por que que Deus poupa alguns? A pergunta é por que Deus poupa alguns? É porque eles serão testemunho. Eles serão testemunho da grandeza de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus. Aqueles que ficaram, eles tiveram a sua vida marcada. Aqueles que ficaram aqui nessa história de Ezequiel, do capítulo 12, eles ficaram com a sua vida marcada, porque nós estamos falando de um povo que era livre, que era rico, que era próspero e que de repente teve tudo roubado, saqueado, queimado, filhos mortos, fazendas desfeitas, animais dilacerados. E eles ficaram atordoados, marcados pela desgraça, mas também ficaram com a palavra. Que palavra? Que Deus havia enviado o profeta Ezequiel para dizer que iria acontecer, porque aquele povo era uma casa rebelde. Então aquilo vai ficar para ser testemunho, porque se eu errei, eu vou ser testemunho para alguém dizer, olha, um dia eu errei, mas Deus me corrigiu nessa área. Aquela pessoa que me ouve, ela no mínimo vai dizer, opa, eu não quero errar, porque eu não quero passar pelo que fulano passou. Então o Senhor está dizendo assim, vão ser lâmpada, vão brilhar e vão dizer que eu sou Deus. Arabaçudecandarábia. Nós precisamos tentar compreender, porque é impossível compreender a mente de Deus. É impossível o ser humano compreender a mente de Deus. Nós não chegaremos tão alto onde Ele está e Ele não descerá tão baixo onde nós estamos. O mínimo que acontece é que Deus nos dá certos flashes, reflexões, para que a gente possa, no mínimo, alcançar um pouco daquilo que Ele é. Então, avançando a leitura, o Senhor vai dizer aqui que aquele povo acreditava que as visões não iriam acontecer, porque eles diziam aqui no verso 21, o tempo passa e nenhuma das visões se cumpre. E eu termino hoje essa mensagem dizendo exatamente isso. Quantas pessoas estão dizendo, Deus disse que ia vir, Jesus falou que ia voltar, Jesus falou que ia buscar a sua noiva, Jesus falou que a igreja era dele, mas eu estou vendo cada vez mais desgraça, pessoas deixando o caminho da fé, outras pessoas apostatando da fé, outras pessoas blasfemando de um Deus que eles acreditavam, que eles criam, que eles até defendiam, e eu já não sei mais o que eu faço. Eu tenho uma resposta para você. A resposta para você é o que está aqui. Muitos dizem que o tempo passa e a visão não se cumpre, mas diz o Senhor, seja lá qual for a afirmação que eu fizer, ela será cumprida. Verso 25, capítulo 12 de Ezequiel. Eu não sei o que Deus disse a seu respeito, mas ele disse que o que ele disse será cumprido. Eu não sei o que ele disse a respeito da sua casa, mas ele diz nessa manhã, será cumprido. Eu não sei o que ele falou a respeito do seu casamento, do seu trabalho, do seu ministério, do chamado que ele tem para você, Rabassudecandarábia. Ele diz que será cumprido e que não mais dirão
que demorará, porque logo ele falando, ele cumprirá. Amém. Vamos ficar hoje nessa reflexão? Ai, que Deus te abençoe. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que essa seja uma leitura agradável, gostosa, proveitosa e de grande crescimento espiritual na sua vida nessa manhã, pois assim, em nome de Jesus, eu declaro e eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos. Amém e amém. Glória a Deus.